Você sabia que a própria União Europeia mantém um sistema de monitoramento para avaliar as profissões em deficiência e em que país é que faltam profissionais? O interessante é que quando avaliamos quais são as áreas em deficiência, nos últimos anos uma área se repete, a área da saúde. Hoje eu quero te mostrar o que é que os relatórios do EURES e da União Europeia revelam sobre a escassez de profissionais dentro da área da medicina, da enfermagem e também da área de pesquisa. E o mais importante, o que é que isso significa para profissionais da área da saúde que pretendem investir na internacionalização das suas carreiras? Antes de falarmos da medicina, precisamos entender um conceito. O conceito de escassez para a Europa. Quando a Europa classifica uma profissão como estando em escassez, isso não significa somente que faltam profissionais formados na área. Significa que existe dificuldade real de suprir as vagas disponíveis. Ou seja, existem oportunidades de trabalho, existe necessidade, existe procura, mas os empregadores não conseguem encontrar profissionais com as competências necessárias para suprir aquelas necessidades de contratação. Essa dificuldade pode ocorrer por diversos fatores: envelhecimento da população, aposentadoria dos profissionais, crescimento da procura por serviços, exigências de qualificação e mesmo a distribuição desigual dentro dos territórios. E é exatamente isso que está acontecendo em grande parte das áreas da saúde. E aí, uma dúvida comum: faltam realmente profissionais da área de saúde na Europa? Faltam médicos? Faltam enfermeiros? Segundo o relatório desenvolvido pela OCDE e pela União Europeia, pelo menos 20 países da Europa possuem escassez de médicos. E a maior parte deles relata dificuldades de suprir as vagas que têm disponíveis, falhando, portanto, em conseguir suprir as necessidades das suas populações de atendimento da maneira como desejariam. Mas existe um dado ainda mais impressionante. A União Europeia estima um déficit próximo de 1,2 milhão de profissionais da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros e também técnicos da área da saúde de uma maneira geral. O problema não é simplesmente a falta de formação de profissionais. A Europa está formando mais médicos do que nunca. Mesmo assim, a escassez continua, porque existem 3 fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. Primeiro, o envelhecimento da população. A expectativa de vida na Europa tem aumentado muito. E com o envelhecimento da população, ocorre um número maior de atendimentos dentro das diferentes áreas da saúde. Mais exames, mais consultas, mais internações, mais tratamentos, mais atendimentos médicos. Segundo, o envelhecimento dos próprios médicos. Em diversos países europeus, uma parcela significativa dos médicos já ultrapassa os 55 anos. Uma onda significativa de reformas ou aposentadorias, como se diz no Brasil, está acontecendo e deve continuar ocorrendo nos próximos anos. E terceiro é a distribuição desigual. Mesmo quando o número total de médicos parece adequado, enfrentam dificuldades de fazer com que haja atendimento para as populações em situações em territórios mais remotos ou cidades do interior, principalmente nas especialidades de maior demanda. Ou seja, o problema não é só a quantidade, é também a distribuição. Quando analisamos os dados da OCDE, da União Europeia, do Parlamento Europeu e do próprio EURES, alguns países aparecem repetidamente com dificuldade na contratação de médicos. A Alemanha é provavelmente o maior recrutador internacional de médicos da Europa. Há décadas, o país utiliza profissionais estrangeiros para completar a sua força de trabalho. A necessidade é particularmente relevante em hospitais, medicina geral e determinadas especialidades médicas. Outro país a ser destacado é a Irlanda.
A Irlanda continua enfrentando muita dificuldade em contratar médicos para o sistema público de saúde. A Suécia frequentemente apresenta a necessidade de profissionais da área da família, psiquiatras e também especialistas para as áreas mais remotas. A Noruega mantém programas permanentes de contratação de profissionais, seja para os municípios mais afastados, seja de recrutamento para os grandes centros. E Portugal? Portugal mantém uma situação bastante interessante. O país forma profissionais de elevada qualidade e possui excelentes escolas médicas. Mesmo assim, o país possui hoje mais de 1,6 milhão de habitantes sem médico de família atribuído. Isso ajuda a explicar por que é que a medicina geral e familiar continua sendo uma prioridade para o Sistema Nacional de Saúde aqui de Portugal. Mas além da medicina, existem outras profissões que também enfrentam escassez. Entre as profissões mais destacadas, como estando em escassez, nós temos enfermeiros, assistentes de saúde, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de laboratório, técnicos de prótese dentária, profissionais de cuidados continuados e profissionais de saúde comunitária. A enfermagem merece destaque especial. Ela aparece em estado de escassez em mais de 20 países europeus. Isso mostra que o desafio da Europa não é só encontrar médicos, é garantir o funcionamento completo do sistema de saúde. Mas aí você pode me dizer, mas eles remuneram mal o médico. E eu vou te falar um pouquinho sobre a média de salário no setor público desses profissionais. Lembrando que a medicina privada é crescente na Europa, mas os dados que a gente encontra, que são objetivos e passíveis de comparação, são os dados públicos. Então, são esses os dados que eu vou te apresentar. Aqui a medicina pública tende a atender a maior parte da população, mas existe uma crescente medicina privada prestando serviço para a área pública, dentro das PPPs, das parcerias público-privadas. Na Alemanha, os médicos hospitalares em início de carreira recebem aproximadamente 5.600 euros. Especialistas iniciam frequentemente acima dos 7.400 euros. Na Irlanda, os profissionais dependem do sistema de progressão. Costumam iniciar por volta de 6.000 euros e, conforme vão galgando degraus, ultrapassam os 10.000 euros por mês. Na Suécia, o salário inicial dos especialistas é por volta de 8.500 euros. Já os médicos sem formação especializada iniciam por volta de 5.200, 5.300 euros. Na França, os médicos hospitalares iniciam a sua atividade entre 4.500 e 5.500 euros. Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde paga aos médicos em início de carreira 3.800 euros. Em um outro vídeo, a gente já falou sobre o Sistema Público de Saúde em Portugal, então dê uma olhadinha na nossa playlist. E o que é que isso significa para médicos brasileiros? Significa que, em primeiro lugar, você não pode analisar essa relação que eu falei apenas como uma lista de vagas. Estes dados mostram tendências, mostram áreas, mostram países onde a sua profissão pode ser valorizada. Afinal, eles mostram onde existe necessidade. Mostram quais são as competências que estão sendo valorizadas, quais as especialidades que aparecem com mais frequência e mostram também quais são os sistemas de saúde que enfrentam maiores desafios, fazendo com que profissionais que têm interesse em fazerem a internacionalização das suas carreiras possam avaliar estrategicamente de que maneira devem se preparar, qual é a formação complementar que necessitam, o idioma, se desejam área de pesquisa, em que país terão maior demanda, qual é o modelo de reconhecimento profissional que irão se sujeitar e em que país terão o desenvolvimento da carreira que desejam. Então, o EURES não deve ser visto apenas como um portal de emprego.
ele deve ser visto como um sistema de inteligência profissional. E aqui nós chegamos a um ponto que eu acho extremamente interessante. Porque muitos médicos, quando a gente fala de oportunidades profissionais, considera apenas as oportunidades dentro da área clínica. Mas a própria Europa está mostrando uma realidade crescente dentro de outra direção: a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento científico. O relatório do EURES mostra também a escassez de profissionais relacionados à área de pesquisa e desenvolvimento. E eu sei que não são áreas tão valorizadas no Brasil, mas aqui existe um estímulo à pesquisa. Tanto é que existem muitas oportunidades de estudo para mestrados, doutorados e pós-doutorados. Então, a internacionalização não precisa ser apenas clínica. A Comissão Europeia, a OCDE, o Parlamento Europeu e outras instituições convergem todos para um mesmo ponto de vista. A crise de recursos humanos dentro da área da saúde é uma das maiores ameaças à sustentabilidade dos sistemas de saúde europeus na próxima década. Perceba a dimensão dessa afirmação. Não estamos falando de uma necessidade temporária. Também não estamos falando de uma necessidade, uma dificuldade localizada. Estamos falando de uma tendência estrutural da Europa. Então, o EURES nos mostra algo muito interessante e que você também deve olhar. A internacionalização de carreira não começa necessariamente quando o profissional muda de país. Ela começa quando o profissional amplia a sua visão, a sua perspectiva do sistema global de saúde, quando ele acompanha tendências, quando participa de ambientes internacionais de aprendizado, de pesquisa e também de colaboração. Porque, no final das contas, os profissionais que mais crescem não são necessariamente aqueles que mudam de país. São aqueles que ampliam as suas fontes de conhecimento, ampliam as suas conexões e conseguem enxergar oportunidades que os outros ainda não viram. A questão é, como é que você está se preparando para esse cenário? Veja, o EURES pode ser uma ferramenta bastante importante para que você possa enxergar esse cenário. Vou deixar aqui logo abaixo informações para você acessar o EURES e outras instituições da União Europeia.